Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu trago uma peça para vocês simples e fácil de fazer. Então, você que é iniciante na costura criativa, ou você que gosta de peças rápidas e básicas, simples, para bazar, feira, fazer em grande quantidade, então assista essa aula que eu tenho certeza que você vai gostar dessa peça, tá? É a bolsa transversal, olha só, super simples e fácil. E aqui na frente eu fiz dois bolsinhos com uma divisória no meio, que cabe certinho o celular em pé aqui e ele fica escondidinho, tá? Fazendo as medidas que eu vou passar, ele fica escondidinho aqui. Pode colocar o celular de um lado, do outro lado um cartão, a chave, alguma coisa. Então, tem esses dois bolsos aqui de acesso rápido. E o bolso aqui principal ficou num tamanho bem legal. Aqui dentro dessa bolsa dá para colocar carteira, guarda-chuva ou sombrinha, não sei como que vocês chamam aí na sua região. Dá para colocar também celular, se quiser guardar aqui dentro, uma necessaire com maquiagem, com remédios, enfim, ficou um tamanho bacana, tá? A gente aí vai usar a alça transversal e é uma peça muito simples e fácil de fazer. Quero deixar o convite para você que está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrita no meu canal. Se inscreva, dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, ó. Clica em inscrever-se. Se inscreva no canal e depois clica no sininho e escolhe a opção ativar todas as notificações. Assim, sempre que eu estiver ao vivo ou tiver um vídeo novo aqui, o YouTube vai notificar você, vai deixar uma notificação no seu celular para você não perder as aulas aqui, tá bom? Gente, então é o seguinte, vou começar aqui passando as medidas para vocês do corpo da nossa bolsa, tá bom? O corpo da nossa bolsa tem a medida, é um quadrado, então é muito simples e fácil de cortar. A medida é 29 por 29. Essa é a medida que eu usei na minha peça, mas vocês podem alterar, tá? É super simples de alterar, se quiser fazer maior, só fazer aí 35 por 35, se quiser fazer menor, 25 por 25. Então, vocês alterem e façam do tamanho que vocês acharem melhor, tá bom? Essa medida de 29 por 29, eu cortei duas vezes no tecido exterior, que vai ficar do lado de fora. Eu estou usando esse tricoline 100% algodão com a estampa efeito linho. Eu amo muito. Duas vezes no tecido exterior, duas vezes no tecido de forro e duas vezes na manta, pode ser R1 ou R2. Aqui para adiantar, já peguei o tecido exterior, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Então, essas duas partes, que é exterior, já estão estruturadas, tá? Então, esse aqui eu vou deixar aqui do lado. E aí, agora tem o bolso. A medida do bolso é 29 centímetros de largura por 22,5 de altura, tá? Então, a largura, ela prevalece. Como eu falei para vocês, quem quiser aumentar ou diminuir, vocês podem. Só presta atenção, se você for aumentar a medida, a largura do bolso tem que acompanhar, né? Então, se você fizer a bolsa tamanho 35 por 35, a largura tem que ser 35. Se você fizer 40 por 40, a largura tem que ser 40. Ah, vai diminuir, vou fazer pequenininha, 20 por 20. A largura do bolso tem que ser 20. Acho que deu para entender, né? A altura, para ficar um tamanho bom, para guardar celular, que cubra o celular, que não fique aparecendo, tem que ser de 22,5 para cima. Se fizer menos do que isso, o celular, dependendo do tamanho, pode ser que apareça no bolso, tá? Eu cortei duas vezes no tecido estampado, estou usando essa estampa digital, um floral neutro, que eu acho lindo para quem não gosta de coisa colorida, tá? Então, eu cortei duas vezes no tecido estampado, e aqui para estruturar o bolso, eu estou usando TNT 150, 120, desculpa, TNT 120 para estruturar. Você pode substituir esse TNT por outro estruturador que não seja tão grosso. Por exemplo, nylon dublado, entretela de tecido, feltro, até a manta R1, tá? Então, esse é o estruturador do bolso. E aqui mostrando para vocês, vai ser assim que vai ficar. Ó, acho que ficou muito bacana a escolha, essa escolha neutra aqui. Vocês gostaram? Eu quis mesmo fazer uma bolsa bem colorida, que foi o que eu mostrei no início do vídeo, e uma discreta, tá? Que vai ser essa que eu vou mostrar, ensinar aqui para vocês. Então, vai ficar assim o bolso. Acho que vai ficar bem bonitinho, né? Além desses materiais, vocês vão precisar de dois quadradinhos para fazer
a tirinha que vai segurar a nossa meia argola, que tem o tamanho de 7 por 7, 2 quadradinhos. Você vai dobrar o meio, passar o ferro ou vincar com a unha, abrir, dobrar as duas pontinhas encontrando aqui no meio e dobrar mais uma vez. Aí vai formar essas tirinhas aqui, a gente precisa de duas delas, tá? Um pedaço de zíper de 35 centímetros, eu estou usando o zíper número 5. Um cursor, para combinar com o tecido, eu escolhi esse cursor de flor. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo. Então, esse cursor de flor. A alça, eu estou usando a alça de 20 milímetros, tá? Que ela tem 2 centímetros de largura. E aqui eu tenho 1,40 m de alça, tá? 1,40 m. Para a gente conseguir pendurar a alça na bolsa, a gente precisa de um jogo de ferragens. Que ele é 2 mosquetões, são esse aqui, 2 meia-argolas ou meia-lua, que é essa aqui, e um regulador, que é esse quadradinho com o ferrinho no meio. A ferragem, ela tem que ter a mesma largura que a sua alça. Nossa, tá ventando tudo aqui, gente, peraí, fechar a janela. Oh, ai, caiu tudo meus material aqui no chão. Ainda passei por cima, atropelei com a rodinha da cadeira. Então, gente, se você está usando uma alça de 20 milímetros igual eu, você vai usar a ferragem de 20 milímetros. Se você for usar a alça de 30, você vai usar a ferragem de 30. Acho que ficou bem claro, né? E é isso que nós vamos precisar de materiais para a nossa peça da aula de hoje. Temos os kits de materiais no site, como em todas as aulas. E o kit de materiais, gente, ele vai... Vou passar aqui para vocês a quantidade. Vou falando no vídeo a quantidade, porque se vocês forem comprar na cidade de vocês, dá para vocês seguirem essa mesma quantidade que vai no kit, que dá para fazer uma bolsa, tá? Então, o tecido linho, pode ser poá, pode ser liso, tem que ser tricoline 100% algodão. Então, você pode fazer com jeans também. Mas o tecido linho, ele é o tamanho de 50 centímetros por 1,50, ou seja, meio metro de tecido pela largura da peça, tá? Da peça de tecido. Para poder dar para cortar as duas medidas, né, da bolsa, que são 2 partes para o lado exterior e 2 partes para o forro. Então, por isso esse tecido é maior. O tecido estampado digital é o tamanho de 50 centímetros por 50 centímetros, que é o suficiente para vocês cortarem a medida 2 vezes do bolso. 1,40 m de alça, 35 centímetros de zíper, o jogo de ferragem para alça transversal, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, um cursor, aqui vai TNT 120, tamanho do TNT 30 centímetros por 25, tá bom? E vai a manta R2, tamanho 30 centímetros por 75 centímetros. Então, esses são a quantidade dos materiais que vai no pacotinho, tá? Nesse pacotinho vai tudo que você precisa para fazer uma bolsa. Então, assim, se você quer a praticidade, a facilidade de ter todo o material juntinho, sem precisar ficar indo de loja em loja, não sei aí, mas aqui, né, já falei isso em outras lives, aqui onde eu moro, para mim poder comprar os materiais, eu tenho que comprar um pouquinho em cada loja, porque é muito difícil a gente ir em uma loja só e conseguir comprar tudo. Então, se você quer a praticidade, você pode comprar o pacotinho já com tudo que você precisa no meu site. Tem esse aqui, que é o floral neutro. No site ele tá como floral off. Para fazer igual eu vou fazer aqui no vídeo. Tem essa opção toda colorida, que foi a da bolsa que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Vai a mesma quantidade de materiais, só muda a cor, tá? Isso aqui tá linda, eu amei demais. E tem essa terceira opção aqui, com tons marrons, que tá super em alta, gente. Não sei se vocês já perceberam. Marrom, terracota, ferrugem, todos esses tons de marrons tá muito em alta, inclusive aí para bolsa, tá? Então eu montei aqui, até minha unha eu fiz de terracota, ó, gente. Então, montei esse para a gente seguir tendência do que está em alta. Perceberam que não tem nada rosa nos kits dessa semana, porque eu sempre coloco um rosinho, mas dessa vez eu quis diversificar, tá? Como que faz para você comprar o seu pacotinho com os materiais? Você acessa o site www.alinerogerio.com.br, tá bom?
O link está aqui na descrição para vocês. Gente, vamos começar a costurar a nossa peça da aula de hoje. Vou começar preparando a alça e as ferragens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro aqui as duas tirinhas e vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá, tá? Então, deixe-me virar aqui. Diminuir a luz da minha companheira. Deixa eu chegar essas meninas mais pra cá, que vocês estão muito longe de mim. Espera aí. A gente dá uma chacoalhadinha aqui, uma chacoalhadinha ali, vai dar tudo certo. Aí, agora eu tenho que me enxergar pra cá. Pronto. Tá bom assim? Estão enxergando bem? Maravilha. Então, vou passar aqui. Diminua a velocidade. Costurinha. Uma costurinha do lado de cá. Uma costurinha do outro lado. Eu não sei o que tá fazendo o YouTube, a imagem estourar desse jeito, gente. Olha, de verdade. Ó, conforme eu, nem é conforme eu mês. Passei a costurinha. Deixa eu tentar virar essa luz pra lá, pra ver se é... Eu vou pegar as duas meia-argolas, tá? Duas meia-argolas. E vou passar a tirinha nela assim, ó, desse jeito. Dobrou, juntou as duas pontinhas. Então, ela fica desse jeitinho aqui. E vou passar uma costurinha na pontinha aqui para segurar. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Então, ficou assim, ó. Tá bom? E agora a gente vai colocar aqui as ferragens na nossa alça. Em uma das pontinhas, eu vou pegar o mosquetão, coloco aqui, ó, facinho. Faço uma dobrinha na alça e dobro mais uma vez. Vai ficar assim, ó. Tá? E aqui eu passo uma costurinha reta com retrocesso, tá, gente? Para poder... Ó. Ficou assim. Agora a gente vem aqui na outra pontinha e vamos colocar o regulador. Então, o regulador ele tem um ferrinho, coloco de um dos lados do ferrinho, sai do outro, tá? Assim. Puxo aqui mais ou menos uns 30 centímetros e deixo uma folga aqui no regulador, ó. Desse jeito, tá? Deixa essa folga aqui. Vou pegar o mosquetão, coloco aqui na pontinha da alça. E ficou assim, ó. Só para vocês entenderem, tá? Agora eu venho com essa pontinha e aqui no regulador ela vai entrar por um dos lados do ferrinho. Por isso essa folga aqui para me ajudar a virar essa pontinha para cima e sair pelo outro lado do ferrinho. Já ensinei muitas vezes isso aqui. Quem tiver dúvidas, tem um vídeo no meu canal específico só mostrando essa passagem aqui para colocar o regulador, tá? Essa pontinha solta a gente pega, coloca ela aqui e passa uma costura, tá? É bom dobrar a pontinha, né, gente? Esqueci de falar. Vamos dobrar a pontinha, não ficar a pontinha aparecendo, não ficar desfiando, né? Então, ficou assim. Tá? Essa alça eu vou deixar ela aqui do ladinho, que a gente vai colocar na bolsa só quando estiver pronta, tá? Fica quietinha aí, alça. Agora, nós vamos começar aqui a preparar, né, montar a nossa bolsa. Então, eu vou começar pelo bolso, tá? Aqui tá o meu estruturador. Como eu disse para vocês, vocês podem escolher ou TNT, o estruturador que vocês preferirem. Uma das partes do tecido estampado eu coloco por cima do estruturador, desse jeito aqui.
tá? E aqui eu passo uma costura só nessa parte de cima, se o seu tecido tiver sentido, né? Então, na parte de cima aqui, uma costurinha é na beiradinha, só para segurar esse tecido. Tá? Segurou, eu vou pegar outra parte do tecido, que são duas, né? Então, eu vou colocar estampa de frente com estampa, desse jeito aqui. E agora, aqui nesse mesmo lugarzinho onde eu já passei uma costura, eu vou passar outra aqui com um pé de máquina, tá? Passou essa costura, aí essa parte do tecido a gente coloca pra trás, tá? Ó. E vamos passar uma costurinha aqui de meio pé de máquina. E ficou a costurinha assim. Vou pegar uma das partes do meu tecido exterior que esteja estruturado na manta, qualquer uma delas, que elas são iguais. Vou sobrepor o bolso, tá? E aqui em volta eu vou colocar prendedor. Eu vou virar para mim, tá, gente? Para poder ficar retinho aqui, né? Eu não fazer errado. E aí, com prendedorzinho ou alfinete, tá? O que você tiver costume de usar. A gente prende aqui em toda a volta. Aí. E vou passar uma costura bem na beiradinha, aqui, aqui e aqui, para segurar esse bolso aqui nessa parte exterior, tá? Gente, aqui eu costurei o bolso. Eu vou fazer a divisão para ficar dois bolsos, para poder encaixar o celular, ficar em pé certinho. Se você não quiser, você pode deixar assim, tá? Como que a gente vai marcar o meio bem certinho aqui, ó? Nós vamos dobrar pontinha com pontinha, tá? Pena que o Maurício não vende no boleto. Gente, hoje em dia, é muito difícil. Ninguém mais vende parcelado em boleto. É cartão. Ó, dobrou ao meio bem certinho, eu vou fazer um pique na parte de cima e aqui embaixo, tá? Pequenininho. Se você quiser, pode ser uma marcaçãozinha bem pequena de caneta também. É só pra gente marcar o meio mesmo, em cima e embaixo. Aí a gente pega uma régua, um giz que apaga com o calor do ferro ou uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá? E a régua você vai deixar ligando aqui, ó. Parte de baixo da régua você põe nesse pique que fez embaixo, a parte de cima no pique que você fez em cima. Tá bem alinhadinho? Colocou o pique em cima da régua. A régua em cima do pique. Você vem com o giz, ó. E faz o risco. Então, assim, você tem certeza de que o seu risquinho, sua costura aqui, a divisão, vai ficar certinho, tá? Fiz isso. Vou passar uma costura em cima desse risco, dando aqui um retrocesso aqui em cima, tá, gente? Aqui, ó, no final do bolso, vocês fazem um retrocesso aqui, porque vai ficar colocando as coisas e tal, para não se desfazer aqui a costura, tá? Então, olha só. Dividiu, bolsinho está pronto, vamos aqui para a colocação do zíper. Então, relembrando, 35 centímetros de zíper. Por que que o zíper tem que ser maior que a largura da bolsa? Para sobrar essa ponta, para a gente conseguir colocar o cursor, tá? Como que eu vou colocar esse zíper? Dentinho do zíper de frente para o meu material, ó, dentinho do zíper de frente, vou passar uma costura para segurar esse zíper aqui.
Agora eu vou colocar o calcador de zíper. Nossa, gente, faz 3 semanas que eu tô usando essa máquina nova e eu ainda não coloquei o meu parafuso de troca rápida. Meu Deus. Toda live eu falo isso. Essa semana eu vou colocar. Aí. Calcadorzinho de zíper colocado. Agora eu vou pegar uma das partes do forro. Vou colocar estampa de frente com estampa. Então, peguei aqui o forro, coloquei a estampa de frente aqui. Peraí. Deixa eu tentar ver quem foi que escreveu o comentário, que está com problemas para acessar o curso. A Marta. Marta, depois me chama, porque aí só no privado eu vou conseguir te ajudar. Aqui por live não consigo. Preciso saber qual que é o erro que está tendo aí, tá? Coloquei o forro, estampa do forro de frente para o meu material. Vou passar uma costura aqui, tá? Passei a costura, pego esse forro, vou colocar ele para trás, ó. Se você é iniciante, pega essa dica, ó. Vai no ferro, passa o ferro nesse forro. Eu não faço isso, gente, porque já peguei o jeito, né? Mas quem é iniciante, eu fazia isso quando eu era iniciante, ajuda muito para que esse forro fique bem sentadinho aqui, tá? Vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui abaixo do zíper, tá bom? Passei a costura, então a parte da frente está pronta. Agora eu vou pegar aqui, ó, a outra parte do exterior, né, principal, que tá com a manta, e vou pegar. Mesmo processo, vou fazer novamente. Dentinho do zíper, de frente para a estampa, passa uma costura de segurança aqui. Presta atenção pro material aqui, ó, ficar bem alinhadinho, tá? Passei essa costura, vou pegar aqui o forro, estampa do forro de frente pro outro forro e passa a costura aqui novamente. Então, é o mesmo esquema, a gente faz 2 vezes. Feito isso, vamos colocar esse forro para trás também, ó. Tá? Aí a gente ficou, então, com 2 partes, aqui e aqui. E aí, aqui eu vou passar a costurinha abaixo do zíper, da mesma forma que eu fiz de cá. Se quiser pôr zíper nesse bolso da frente, dá sim, aí só você... Só que o passo a passo da colocação do bolso aí é um pouco diferente. Eu quis fazer sem zíper, porque a intenção da aula de hoje é realmente ser uma bolsa o mais simples e básica possível, para que todo mundo consiga fazer, tá? Agora que a gente costurou o zíper, nós vamos pregar aqui, ó, costurar, pregar, minha avó falava assim. Vamos costurar as 2 tirinhas com a meia argola. O que a gente vai fazer? A gente coloca esse forro aqui para trás, porque a gente vai costurar aqui, mas não pode costurar o forro junto. Então, coloquei ele aqui para cima. E vou pôr bem abaixo do zíper, assim, ó, com a argolinha para dentro, tá? E passo a costura aqui na beiradinha. Essa costura que eu passo aqui para segurar, que eu tô falando para vocês que tem que ser só na parte principal e manta, não pode pegar o forro, tá? Porque eu coloquei o forro lá para cima. Do outro lado. Então, ficou assim, ó.
nessa posição, tá? E agora a gente vai colocar o cursor. O cursor a gente sempre coloca do lado direito para o esquerdo. Não sei se a tela vai estar espelhada para vocês. Pode parecer que eu estou pondo do lado esquerdo para o direito, mas só segue a minha fala, do lado direito para o esquerdo, tá? Então, aqui, eu vou abrir. No YouTube, eu acho que não fica em espelhado, não. No Instagram fica. Então, parece que eu estou fazendo ao contrário. Vou pegar o meu cursor lindo de Fro. Olha, esse cursor tem no meu site, tá, gente? Todos os materiais que eu uso tem disponível no meu site, que vocês podem estar comprando. O link está aí na descrição, tá? Vários cursores decoradinhos. Traz ele mais ou menos até o meio, tá enroscando aqui atrás. Ô, benção. Aí, ó. Que lindo, que lindo, que cor. Olha, gracinha, né? E agora, nós vamos fechar a nossa peça. Vai virar para cá, para vocês verem direitinho. O que eu vou fazer? Colocar lado exterior de frente com lado exterior, né? Como eu falo, principal com principal e forro de frente com forro. Aqui a gente sempre arruma primeiro onde tem zíper. Passa o dedo aqui no zíper e joga ele todo para o lado do forro, ó, de pertinho. Passa o dedo aqui e joga uma vez para o lado do forro. Essa é a forma que vocês fazem para que o zíper fique com o acabamento aqui nesse cantinho certinho, tá? Aí eu venho do outro lado e faço a mesma coisa. Então, esse pulo do gato para iniciante, para que o seu cantinho do zíper fique certinho. O certo é sempre você alinhar o zíper. Ah, o resto ficou torto, alguma coisa assim. Deixa eu ver, de cá. Ficou um pouquinho torto? Isso aqui depois a gente refila na tesoura, tá? Mas sempre faça esse cantinho do zíper perfeitinho primeiro, para depois você vir colocando alfinete ou prendedor no restante aqui, ó. Bom dia para você que está chegando agora. Lembrando vocês, hoje o cupom de desconto é de 10% no site. Cupom menos 10, tá? Para vocês terem 10% de desconto. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo sobre a beiradinha aqui? Depois eu vou tirar, eu vou cortar, vou refilar com a tesoura. O que acontece? Ah, se eu me preocupar com essas beiradinhas de material e tentar alinhar aqui, deixar aqui retinho, o meu zíper vai ficar assim. E é isso que não pode, tá? É nisso que vocês têm que prestar atenção. Então, por isso que eu sempre falo, arruma aqui no cantinho do zíper primeiro. Aqui em volta, se deu BO, se ficou torto, se sobrou pontinha, depois vocês arrumam na tesoura, tá? Então, talvez, muitas das vezes que seu cantinho do zíper não fica legal, pode ser por isso. Pode ser porque você dá atenção aqui para ficar certinho e esquece dos cantinhos do zíper. Então, pega essa dica que é de ouro. Parece bobeira, mas é ouro. Não esqueça nunca mais. Eu vou tirar a benção do calcador aqui com essa chave de fenda, porque eu não tive tempo de colocar o meu parafuso, que troca rápido. Eu tenho até para vender, não coloquei nem no site. Mas, Carmen, então assim que eu vou colocar. Vou colocar o meu aqui na máquina e vou colocar no site para vender para vocês também. Ai, Jesus. Não dá tempo, gente. Não dá tempo, não. Nossa, é muita coisa. Vocês sabem, né? Vocês são mulher, mãe, dona de casa. Então, agora nós vamos costurar. O que nós vamos fazer? Vou começar aqui no forro. Só que nessa parte aqui debaixo do forro, vou deixar uma abertura aqui, ó. Essa parte que eu tô sinalizando com o dedo, eu não vou costurar. Porque vai ser por aqui que eu vou desvirar a peça, tá? Então, eu começo aqui, vou vir com uma costura comum, vai de máquina aqui, aqui, passo por cima do zíper, vai toda a volta, tá? E vamos lá.
Fiz aqui a minha costura em toda a volta. O que eu vou fazer? Cortar os rabicós do zíper, tá? Não ficar esse negócio compridinho aqui. A gente usa o zíper maior para poder colocar o cursor, mas depois a gente tira. Lembra que a beiradinha aqui ficou sobrando que eu falei para vocês? Então, a gente vem aqui e corta essa sobra. Pronto. Aqui do lado também ficou com sobra. Vem e corta. Ai, quase cortei meu dedo junto. Quase que ele corta o dedo, meu Deus. Meu Deus. Agora nós vamos fazer a caixinha de leite, aqui nas beiradinhas, régua, caneta. A caixinha de leite eu vou fazer de 2,5 centímetros, tá? Deixa eu virar desse lado que a costura tá mais limpa aqui. A caixinha de leite, gente, nós sempre contamos a partir da costura e não da beiradinha. Então, sempre presta atenção nisso, tá? Então, a partir da costura pra cá, eu vou marcar 2,5 centímetros, tá? Coloco a minha régua retinha em pezinha na marcação de 2,5 e faço um risco aqui, ó. Agora, eu posiciono a minha régua dessa forma e eu estou fechando um quadradinho de 2,5. Para quem tem essas reguinhas de caixinha de leite, mais prático. Eu tenho essa faz muito tempo. Eu tinha um site para vender, não tem mais, mas eu vou providenciar de novo. Só você coloca 2,5 e fechou, tá? Então, isso aqui a gente tem que fazer nos 4 cantos, aqui no forro também. Caixinha de leite, 2,5. Se você for fazer a sua bolsa maior, se você for aumentar as medidas, você também aumenta a caixinha de leite. Se você for diminuir as medidas, você diminui um pouquinho a medida da caixinha de leite. A medida da caixinha de leite, você pode ir aumentando de meio em meio centímetro. Por exemplo, eu estou usando a medida da minha bolsa 29 por 29. Se você for fazer 35 por 35, a medida do corpo da bolsa, você pode fazer a caixinha de leite, tamanho 3 centímetros. Se você for fazer a bolsa tamanho 40 por 40, pode usar a caixinha de leite 3,5 ou até de 4, tá? Se você for fazer a bolsa menor, vou fazer tamanho 25 por 25 o corpo. Aí a caixinha de leite você pode fazer 2 por 2, uma caixinha de leite de 2 centímetros, que deu para entender, né? E aí, aqui, ó, nessa abertura que eu deixei no forro, eu vou procurar o cursor aqui, abro o zíper, que a minha unha tá enroscando na benção. Aí, abre o zíper, traz a mão aqui, ó, tá vendo aqui? Meu dedo tá aqui. Faço esse movimento com os meus dedos aqui dentro da bolsa e, ó, tá vendo o risquinho aqui? Começo a costurar aqui, vou até do outro lado. Ah, Aline, sou iniciante, então vamos fazer uma explicação mais bonitinha aqui, para que vocês não errem e fiquem chateadas. Fez o movimento, colocou nessa posição, você pega a sua régua, sua caneta, você vai colocar a régua aqui, ó. Aqui você já riscou, então você coloca a régua em cima do seu risco, de cá, e prossiga com o risco até do outro lado. E aí, gente, não tem erro. Você vai começar costurando aqui em cima do risco e vai até do outro lado. Retrocesso, começo e final. Gente, retrocesso é sempre, sempre, sempre retrocesso, tá? Caixinha de leite, ah, vou fazer maquelacê. Tem que fazer retrocesso em todas as costuras? Tem. Porque retrocesso já é uma coisa que tem em todas as máquinas de costura, da mais simples até mais avançada. Porque se você não fizer o retrocesso, a sua costura pode se desfazer. Simples assim. O retrocesso é um nozinho, um arremate que a máquina dá na sua costura, tá? Então, aí a gente vem e passa a costura em cima do risco. Fez a costura? Esse excesso aqui, ó, a gente pode cortar. Ó, cortei, mas eu deixei aqui uma margem de meio centímetro, tá vendo? Eu não corto muito rente a costura, porque senão, né, isso acontece aí de eu cortar onde já costurei. Vou fazer a mesma coisa nos 4 cantinhos.
Quem aí está preparada para o nosso desafio maternidade? Contem-me. Estão preparadas? Estão confiantes que vamos aprender? Quem aí vai participar ao vivo? Levanta a mão que eu quero ver, ó, um mutirão de gente na live. Nas 5 lives. Vou fazer 5 lives. 5. É 5, gente? Ou é 4? Peraí. Quinta, sexta, sábado, domingo é 4, desculpem. 4 lives dias seguidos. Preciso da presença de vocês para me dar um apoio moral, hein? Ó, gente, não é fácil não, prepara a live. 4 seguidas. Haja gogó, porque a minha garganta... A gente tem que ficar falando o tempo todo, né? Ainda bem que eu não sou professora, porque imagina uma professora de ensino fundamental que tem que ficar ali falando, explicando, gritando, berrando com as crianças, né? Cada não fica quieta. Eixa, eu não serviria para isso, não. Ó, caixinhas de leite, todas costuradinhas e cortadas. Vamos virar a nossa peça para o lado direito, que nós vamos fazer o quê? É a hora do quê? Só quem é seguidora, veterana, fiel, sabe o que eu falo. Nesta hora. É a hora dos quê? Silvana foi a primeira a falar. A hora do quarto. Deixa eu ativar os comentários das crianças aqui das crianças, das meninas do Instagram. É a hora do parto, vamos parir a bolsa. Pela abertura que a gente deixou no forro, a gente vira pro lado direito. E com calma, gente, com calma. Chega nessa hora, quem é iniciante, chega nessa hora, embola tudo, mas dá um jeito ruim. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que esse trem não vai dar certo. Fica tranquilo, ó. Virou, vai ajeitando as caixinhas de leite, ó. Ó, pontinha, de cá também. Na parte do forro, você também vira ele todinho. Ajeita os cantinhos da caixinha de leite. Pronto, tá vendo aqui, tá? Tá tudo salvo, nada deu errado. Só parece que saiu do bucho da vaca, que tá tudo amassada, mas tá bom. Aqui nessa abertura do forro, a gente coloca as pontinhas do tecido para dentro, viu como é fácil, ó? Tá para fora. Põe os 2 dedinhos, um em cada cantinho, ó. Automaticamente, a pontinha vai para dentro. Tá vendo? Tem que ser com a pontinha para dentro, para não ficar tecido desfiando aqui, ó. E passa uma costura bem na beiradinha, tá? Feito isso, coloca o forro todo para dentro. E aqui agora, ó. Ah, desvirei, Aline. Olha como meu cantinho ficou tudo enfiadinho para dentro, não ficou legal. Calma, ó, calma. Aqui a gente precisa, ó. Um dedo aqui tá por dentro, o outro segurando o cursor. Puxou, ó. Olha isso. Olha que cantinho mais retinho, sem BO. Do outro lado, ó, você ajeita, dá uma apertadinha, ó. Pronto, minha gente. Aí você vai lá no ferro de passar. Pelo amor de Deus, passa o ferro nessa coitada. Que a minha ficou toda amassada, né? Fica mesmo, porque acabamos de desvirar. Então vai lá no ferro, passe o ferro, né? Tá bonitinha. E aí a gente vai pegar a alça, que nós já preparamos, já colocamos as ferragens no início da aula. Se você perdeu, depois assista o vídeo aí, que vai ficar gravado para você ver essa parte. Engancha. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vira. Aí. E está pronta.
Aí aqui, ó, a cliente é mais baixinha, vai fazendo assim, vai puxando o regulador. Vai regulando do jeito que você gosta de usar a bolsa, né? Eu gosto de usar assim, o meu jeito. Quem me encontra na rua vai ver que eu ando de jeito. E eu gosto que a bolsa fica aqui, ó. Eu gosto que a bolsa fica aqui em cima. Não gosto desse trem que fica lá embaixo na perna, não. Eu gosto que a bolsa fica assim e na frente. Aí esconde a nossa pochete natural. Então aí eu puxo aqui mais, entendeu? Se for para mim usar, aí eu uso assim. Mais um pouco. Aí. Ó. Desse jeito. É que eu tô sentada, não dá pra ver, mas é assim que eu gosto, que eu, Aline, gosto de usar a bolsa. Sempre uso assim. Mas a gente coloca o regulador, porque dá para cliente colocar a bolsa do jeito que quiser. E fim. E aí, gostaram? Eu gostei bastante dessa neutra, né? Esse floralzinho super discreto, ficou muito legal. Eu usaria assim dia a dia, né? E aí nós temos a coloridona, né? Muito a minha cara, que eu adoro. Adoro coisa colorida. Ó, tem a coloridinha, cores fortes. Gente, é o seguinte, valor de venda, não vou finalizar a live, esqueço. Valor de venda para a nossa peça da aula de hoje. Eu deixo aí para vocês de 90 a 120 reais, sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora. Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês. Espero vocês, então, na quinta-feira.